Boa tarde. É com muita alegria, é com muita esperança naquele que nos trouxe até aqui que hoje nós nos juntamos à mesa. Nós, cada uma vai ter a oportunidade para se apresentar, porque essa mesa hoje está muito especial, muito especial. Eu quero agradecer a Deus que nos proporcionou a estar nesse momento juntas. Queremos agradecê-lo porque até aqui ele tem nos sustentado. E em obediência nós estamos aqui, não há outro motivo, a obediência do nosso Deus. E o desejo ardente de que a palavra dele seja proclamada e que corações sejam tocados por ele. Que mais e mais pessoas possam declarar Jesus como Salvador e recomeçar uma vida com ele em nome de Jesus. Eu sou a Lu e agora as minhas amigas vão se apresentar. Fiquem à vontade, mulheres. Boa tarde. Obrigada, Lu, por nos proporcionar esta oportunidade para falar, né, daquele que tanto faz por nós. E Amém. sou grata a Deus, grata a você, e que em nome de Jesus nós possamos, né, de alguma forma compartilhar um pouquinho Amém. daquilo que o Senhor faz, né? Amém. E meu nome é Cristina e eu estou muito feliz de poder estar aqui. Glória a Deus. Eu sou a Adriane e é uma grande honra estar aqui hoje Glória a com as Deus. minhas amigas para a gente falar do nosso amigo Espírito Santo e do nosso amigo Jesus. Aleluias. Aleluias. Hoje vai estar. Se ele tá junto, nós temos a certeza que algo vai acontecer. E essa é a certeza que nós temos, por isso nós aceitamos o convite dele, né, meninas? Hoje nós vamos conversar sobre submissão. Gente, o Ui, que é isso? Ai, meu O Deus. que é isso? Será que submissão é quando eu baixo a cabeça e tudo pode acontecer e eu tenho que ficar quieta? Será que a submissão eu só tenho que fazer o que me pedem? Será que submissão é quando eu levanto uma bandeira? Gente, o que é submissão? Hoje juntas. Nós vamos falar daquilo que Deus fez em nossas vidas, aquilo que Ele nos mostra na palavra. E eu quero começar falando sobre esse lugar que é tão precioso e que a gente realmente vê o agir de Deus nesse lugar. E hoje nós vamos conversar um pouquinho explanando, tentando desmembrar esse que hoje muitas vezes não é compreendido e por isso não é exercido. E muitas vezes, por conta de outros fatores, esse lugar não é posicionado, não é tomado como a verdade que a palavra de Deus nos ensina. Cris, eu quero começar por você. O que é submissão? é um tema bem delicado, né, diante de tantas narrativas, né, Lu, tantas Verdade. distorções, assim. Ai, dá até medo de falar sobre esse tema, né, porque a gente sabe que dependendo de como é interpretado, ele ao invés de nos ajudar, ele acaba nos prejudicando por conta de tantas interpretações, né, mas só tem uma interpretação pra gente, né, Lu e Adri, é a palavra, né. Então, assim, eu acho que antes de qualquer julgamento, tudo que eu for falar vai ser, em cima de uma verdade que eu acredito, que nós acreditamos, que é a palavra do Senhor, né. Então, a submissão, ela é muita coisa boa, mas tem muitas coisas que ela também não é. E aí é que tá o perigo, né, porque quando a gente confunde o que é, né, e entre aquilo que não é. Então, acho que antes de falar o que é, eu quero falar do que ela não é, né. A submissão, ela não é algo, para gerar inferioridade, não é um lugar de 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 trazer, um lugar aonde se age com autoritarismo, aonde se age com a falta de respeito, né. Hoje tem muitas narrativas que falam sobre essa questão de nós nos submetermos, a mulher se submeter, ela vai ser tratada como capacho, de qualquer forma, né, e onde a gente pode até perder um lugar onde não se tem voz,
um lugar onde não se tem respeito, um lugar onde não tem identidade. Então, isso não é submissão. Então, antes de falar do que é, eu tô falando do que não é, Uau. né? Então, assim, não é uma questão de você não conseguir se posicionar com seus valores, né? Com aquilo que você pensa, com as suas ideias. Então, por conta de muitas interpretações, é claro que a gente está falando de contexto cultural, né? A gente sabe que o contexto cultural, a forma onde a mulher lá atrás, como ela era tratada, trouxe muito essa distorção. Então, a submissão, ela não é algo que é para nos prejudicar, nos inferiorizar, né? Nos invalidar. Muito pelo contrário, né? A submissão no Senhor, Uhum. né? No Senhor Sim. ela é algo que ela se trata de 2 coisas importantes, né, para mim. Ela é a obediência 3 coisas importantes: obediência, amor e respeito. Então, a submissão, quando ela é pautada, né, no respeito, no amor, eh, na obediência a Deus em primeiro lugar, ela não vai ser difícil de ser exercida, dentro do casamento, dentro de uma empresa onde você tem ali autoridades também, né. E aí, é que tá o problema muitas vezes, né, que se torna difícil uma mulher, falando de um contexto de esposa, de se submeter. É quando esta liderança, né, porque quando a gente fala de submissão, a gente está falando que alguém a gente está falando assim, se submeter, né, submeter uma missão. A missão de quem? De um líder, né. Se for de um contexto familiar, o líder é o marido, como diz a palavra. E aí, como se submeter a uma liderança? Conforme diz a palavra do Senhor, se for no amor, né. Então, como que uma mulher consegue se submeter? Se ela for liderada em amor, Uau. né, porque Cristo, né, Cristo é esse líder, né, de amor e de respeito. E a própria palavra diz que o marido, né, ele tem que tratar a esposa como Cristo trata a igreja. E Cristo trata a igreja com amor, com respeito e sem manipular, né. E aí quando se tem essa liderança, não fica difícil, mas nós sabemos que, né, existem situações e situações, né, que a gente vai estar falando aqui no decorrer. Então, às vezes, a submissão, para mim, ela é obediência, respeito e amor, né. E eu acredito que você vai trazer alguns desdobramentos, e aí a gente vai falar um pouquinho de como, então, a gente consegue, né, se submeter em obediência, em amor e em respeito. Mas a princípio, assim, é isso, né, a submissão em si, ela é a obediência, primeiro a Deus e depois a aos homens aqui da terra. E acompanhada, e como fala que a submissão tem que ser no Senhor, ela está acompanhada de amor e de respeito. Verdade. Uau, uau. A gente tem aqui algumas a etimologia da palavra submissão. A etimologia da palavra submissão vem do latim submissão, submissiones, que significa ato de abaixar-se, sujeição, humildade. Essa palavra deriva do verbo submeter e formada por sub, que significa sob ou abaixo de, mitere, enviar, mandar, deixar. O significado atual, o ato ou efeito de submeter, ou seja, aceitar, de a autoridade, vontade, regra ou situação. Nós temos submissão no hebraico, que significa transliteração, raiz, que significa abaixar-se, humilhar-se, render-se. O sentido de submissão no sentido de humildade, rendição voluntária à obediência. Eu fiz questão de trazer alguns sentidos que o mundo hoje tem contato e pode, dicionário, hebraico, aquilo que se diz na atualidade, para que a gente possa ver aquilo que realmente está na na palavra de Deus. E quando ele traz aqui no hebraico essa transliteração, que é raiz, que é o ato de humilhar-se, render-se, que diz que a humildade, a rendição voluntária à obediência, isso é tão lindo, usada nos contextos espirituais como submissão a Deus. Então, isso é muito maravilhoso quando a gente conhece, né, Adri, o sentido dessa palavra, porque
Hoje em dia a gente vive uma questão tão séria, as palavras elas foram tão popularizadas que elas não estão sendo usadas com o verdadeiro sentido. Então hoje nós vivemos num tempo onde fala submissão. É praticamente só falta colocar o ato de ser pisoteado, né, dentro da concepção e a linguagem e até vivência de algumas pessoas. Então hoje, como a gente está retratando aqui uma mesa com mulheres, a gente vai falar desse lugar como mulher. Então hoje vai ser voltado para a mulher essa submissão que Deus nos ensina. Então que fique claro que essa não é a submissão que Deus ensina, o ato de ser pisoteado, humilhado, denegrido, todas essas palavras que deixam a mulher inferior, diminuída. E eu quero que isso fique muito claro, porque nós não estamos aqui levantando uma bandeira de uma dor. Nós estamos aqui para defender a palavra que nos transformou. Então, eu acredito que cada uma aqui que contar uma história, eu venho de uma linha que não conhecia a palavra submissão e entendia como ser humilhada, pisoteada. E esse lugar eu refutei, eu fugi, eu me esquivei porque eu não aceitava. E eu levantava bandeiras e acabei quase com o meu casamento por esse lugar. E então é um lugar que a gente precisa conhecer essa palavra dentro da palavra de Deus, porque hoje, com tantos significados e com tantas mudanças na raiz dessa palavra, a gente precisa entender o que que Deus nos fala sobre submissão. Adri, o que que Deus te ensinou sobre a submissão? Quem é a Adri nesse lugar de submissão? Você pode falar olhando naquela câmera ali, tá bom? Eu aprendi o que é a palavra submissão, Lu, quando eu entendi o que era respeito. Porque junto com a submissão vem a obediência, como a Cris falou, e vem o respeito. Se não houver um respeito, é mais difícil para você se submeter. E da maneira que está hoje, no mundo, hoje, esse tempo em que estamos vivendo, a palavra submissão é como a Lu falou. Todo mundo já entende que é porque vai mandar em mim, é porque eu vou ter que obedecer alguém. E as mulheres hoje, nós mulheres hoje temos, a maioria tem uma carreira, ao mesmo tempo que trabalha, cuida dos filhos, cuida da casa. E aí pensa, infelizmente, porque eu já pensei assim, para que eu vou ser submissa a alguém se eu trabalho, se eu faço e se eu posso? Só que quando a gente chega nesse lugar, é porque não somos submissas a Deus. Então, não seremos submissas aos nossos pais quando estamos em casa, não seremos submissas ao nosso marido quando tiver o casamento, não seremos submissos na empresa e, na verdade, não nos tornamos submissos a ninguém, porque achamos que quando somos submissas temos que obedecer e andar debaixo de uma ordem de cabeça baixa. E não é isso. Quando somos respeitadas e entendemos o amor de Deus sobre a nossa vida, então nós entendemos o que é submissão. A partir do momento que nós conhecemos Jesus e temos uma amizade com o nosso amigo Espírito Santo, nós sabemos o que é submissão, porque nós sabemos o que é amor e o que é respeito. A Bíblia fala em Efésios que o marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja. Me guarda, Senhor. Se nós não tiver, se o nosso marido não amar a Cristo primeiro, ele também não vai nos amar. Então, ele não vai nos tratar como devemos ser tratadas, e a partir daí não vamos querer ser submissa, porque está todo mundo errado e bagunçado. E é assim que o mundo está hoje. Todo mundo errado e bagunçado. E eu posso falar porque eu estive em um casamento aonde a submissão não era usada como a verdadeira submissão, mas era falta de respeito, falta de amor, falta de carinho. E aí, então eu aprendi ali que eu não seria mais submissa a ninguém. Depois, quando eu casei com o Fred, ele teve que ser muito paciente e amar muito ao Senhor para conseguir me amar e assim fazer com que eu entendesse o que era submissão. E quando eu entendi que agora eu era respeitada e amada, eu entendi também o que era submissão. Uau. Por isso que muitas vezes eu falo
Quando alguma mulher chega para mim e diz: "Eu não aceito ser submissa, eu não aceito que o meu marido me mande, eu tenho o meu dinheiro, eu isso e eu aquilo", eu não julgo, porque eu não sei o porquê que ela chegou nesse ponto. Por que que está pensando assim hoje? Qual foi a criação? Qual foi a história? Quais são as feridas que estão no coração? Será que ela realmente é amada e respeitada para entender que deve ser submissa? Tem tudo isso. Nós só vamos entender o que realmente é a palavra submissão, que é no casamento, andarmos lado a lado com o nosso marido, andarmos lado a lado com ele em tudo, na criação dos filhos, na igreja, no trabalho, em tudo. Até no momento que a gente vai decidir se vai passar as férias em algum lugar ou no outro. Aí nós vamos entender. Quando nós entendermos que o amor do Senhor vem primeiro, que a partir do momento que nós amarmos primeiro ao Senhor, acima de todas as coisas, e conhecermos esse amor verdadeiro, que lá em Efésios o Senhor fala que o marido vai amar a esposa como Cristo ama a igreja, quando nós entendermos como Cristo ama a igreja, nós vamos entender que é submissão e não tem reclamação, não tem briga, não tem eu, tem ele, só. Uau, glória a Deus. Glória a Deus. Como é importante a apropriação desse lugar, uma vez vivenciada nessas experiências. E eu estava te ouvindo, Adri, e eu lembrei de um tempo da minha vida que, olha como a gente tem que tomar cuidado aos nomes que a gente dá. Era um tempo que eu programava as férias, eu falava quanto nós íamos gastar e investir, onde nós íamos morar, o que nós íamos fazer, e eu dava o nome de rápida, ágil, é, qual outro adjetivo? Uma pessoa que é super. Controladora. Não, não é para contar agora. Organizada, Aham. organizada. Não, a Habilidade. Cris estragou tudo. Vamos lá, vai. Não, Habilidade, você estragou capacidade, tudo. habilidade, né, você tinha habilidade e a Isso, mais. E capacidade, muita coisa né, boa. é isso Nossa, daí. como você é dinâmica, como você é ágil. É, Nossa, eu sou muito rápida. proativa, Proativa, era essa a palavra que eu estava proativa. proativa, era essa a palavra que eu estava procurando. Gente, olha como eu era boa. Mentira, mentira. Eu era uma controladorazinha sacana, que queria, na verdade, era fazer tudo do meu jeito. Porque eu achava que o jeito que meu marido ia fazer não ia ser agradável a todos. Eu nem permitia ele fazer. Ah, mas né, ele ia errar de qualquer jeito. Olha a petulância, olha a arrogância, olha o orgulho onde eu estava afundada. E sabe qual é o grande perigo desse lugar? Porque quando a gente acha que tá certo, a gente não ouve ninguém, porque a gente acha que daí todo mundo tá errado. Uhum. De verdade, eu acredito que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, geralmente a gente vai na contramão do mundo. Mas a gente tem que ter relacionamento com Deus e sensibilidade ao Espírito também para deixar que Ele nos exorte. E nem isso eu deixava. Porque quando vinha a voz do Espírito, eu dizia que era vozes querendo me prejudicar. Gente, é muito. é mu- e- a gente tem que tomar cuidado com as palavras. Ô, Cris, de verdade. Como que a gente vê? Como que a gente sabe o que que é a submissão, o que que tá virando humilhação? Dá pra gente alguns exemplos do que você viveu, que a palavra te ensinou nesse lugar para ficar mais palpável essa compreensão? Para chegar nesse lugar, Lu, que você falou, né, não é por acaso, não é do nada que você se viu, né, nesse lugar aí de planejando tudo, controlando tudo. Como a Adri falou, tem uma história por trás da gente, né? Então, eu na minha história, por exemplo, a minha mãe era uma mulher muito humilde, mas humilde mesmo, assim, de coração, sabe? Uma mulher que era fácil de perdoar, tinha muita dificuldade de se irar, né? Eu tive uma ótima professora, pena que eu não aprendi muito com ela. Então, minha mãe era tardia em se irar, Meu sabe? Ela era Deus. pacificadora, uma mulher idônea mesmo, assim, pacificadora, né? Demais. Só que na minha visão, e eu, pelo meu temperamento, e meu pai, eu não tenho o que falar do meu pai como pai,
Mas algumas posturas dele que você vai crescendo, você vai percebendo como marido, eu não gostava muito, né. E na minha cabeça, a minha mãe ela tinha a obrigação de se defender, né, então tinha algumas coisas que eu olhava e falava: "Meu Deus, mas se eu fosse mulher dele, eu jamais eu iria agir dessa forma". Então, você vai criando dentro de você alguns sensos de justiça, e aí você já vai fazendo algumas promessas interiores, por conta daquilo que você vai vivenciando, fala: "Não, mas se eu for casada, um cara não fala assim comigo, mas quando eu for casada não vai fazer desse jeito não, porque se fizer o bicho vai pegar, eu quero ver quem é que vai mandar mais". Aí já foi criando dentro de mim isso, né, porque, era a forma então minha mãe ela era essa pessoa pacificadora, mas para mim ela passava para mim na minha visão, ela era passiva demais, eu acho que faltava um pouco de posicionamento, né, dela se respeitar, porque como eu falei, a submissão não é você perder a sua voz, o seu valor, a sua identidade. Então, a partir do momento que você é tratada sem respeito, você não precisa desrespeitar, mas você precisa se posicionar em respeito. Porque a própria palavra de Deus fala para nós amarmos os outros, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, assim, e o amor, um dos atributos do amor é esse, é o respeito. E eu só posso. é, é, e se alguém não me respeita, isso eu não consigo controlar a falta de respeito do outro, mas eu posso me posicionar e colocar limites, porque um dos atributos do amor também é o limite. Então, peraí, calma, peraí, não, você não vai falar comigo desse jeito. Então, como a palavra submissão, ela está muito deturpada, né, por conta de várias bandeiras, que a gente não vai entrar nesse mérito, porque a gente está falando dessa Né. bandeira aqui, ó, né, ela acaba trazendo essa confusão e tem muitas mulheres cristãs hoje vivendo em ambientes extremamente tóxicos de humilhações, porque precisa se submeter, né. Então, como eu falei no começo, antes de a gente falar o que é, a gente precisa falar o que que não é. Não é denegrir, não é inferiorizar, não é humilhar, né. Então, é é extremamente importante que a gente se posicione, né. Então, por conta daquelas promessas anteriores que eu fui fazendo dentro de mim, então o meu relacionamento hoje, então eu quero que as pessoas entendam bem, né, para mim é fácil me submeter, mas não é porque eu sou uma mulher extremamente submissa, mas porque a minha liderança ela é em amor. Então, como a minha liderança, ela sempre me lidera em amor, eu ainda tenho alguns, né, alguns momentos, né, que aquela mulher porque A gente sempre como eu vivi muito tempo sozinha, casei já um pouco mais madura, então eu tive ali muito tempo fazendo as minhas escolhas sem submeter a ninguém. Né, então quando eu entrei no relacionamento, eu tinha algumas coisas: "Não, isso eu faço, isso eu não faço, isso eu admito, isso eu não admito". Então eu já conforme por conta das promessas anteriores, que eu via dentro da minha casa, eu já entrei muito armada dentro do meu casamento, já sabendo aquilo que eu ia admitir, aquilo que eu não ia. E isso foi caindo por terra, graças a Deus, com o tempo, porque eu não tinha uma liderança autoritária, desrespeitosa, né, que me inferiorizava, muito pelo contrário. Mas, quando a gente chega neste relacionamento armada desse jeito, ou tendo atitudes como você deu o exemplo das suas atitudes, por trás tem uma história, né, ou familiar, ou de um relacionamento anterior, né, e aí a gente realmente precisa ir para a palavra de Deus, né, se submeter a Deus. Então se submeter a Deus é obedecer a Deus, é confiar em Deus, é deixar Ele tratar o teu coração, saber que Ele te ama, que Ele te respeita. E aí quando você entende que essa autoridade que você nem tá vendo, né, com os teus olhos físicos ali, ela te ama e te respeita dessa forma e você se permite, né, ser amada, aí você vai conseguir, de alguma forma, se relacionar com alguém aqui da Terra nessa medida. Mas a gente sabe também, né, Lu, que tem vários relacionamentos hoje que eles estão nesse lugar de humilhação. Então, como saber? A gente. Como que você está sendo tratada, né? Como que falam com você? Quais são as ações? Né, quais são as palavras? Porque se Cristo é amor, se Deus está falando o tempo inteiro de Jesus, que é amor, que é respeito, você olha e está sendo humilhado o tempo inteiro, né, o tempo inteiro com palavras, com ações de humilhações, palavras de humilhações, exposições,
né? E aí, isso, e como você se submete a isso? Então você não desrespeita, você não vai na mesma para a mesma linha, mas você se posiciona e fala comigo dessa forma você não fala, né? E às vezes não é tão explícito, não é um relacionamento tóxico que é explícito de encostar, de agressão física, né? Às vezes não é uma agressão, mas é uma agressão psicológica, uma agressão emocional, te destratando, te inferiorizando o tempo inteiro, né? Você não conseguindo se posicionar, ser autêntica, né? Não consigo, você fica pisando em ovos. Então, todas as vezes que você está num relacionamento pisando em ovos, né? Tudo que você fala é criticado, tudo é sinônimo de humilhação. Então, esse lugar não é um lugar de amor. E como que você vai se submeter a uma liderança que está te tratando desta forma? Né? Então, fica bastante, é uma linha bem delicada, né? Então, assim, para ser bem clara, né? Se você está vivendo um relacionamento, né, onde está tendo ali a humilhação mesmo, aquele relacionamento tóxico, de humilhação psicológica, física, a gente tem a lei. Gente, é a lei. Ah, eu sou cristã. Não, lei. Lei do céu e lei dos homens. É lei. Ah, mas eu tenho, mas o meu pastor, a minha liderança fala que eu tenho que me submeter. Sim, você vai se submeter, mas está correndo risco de vida, por conta do teu emocional, do teu físico. Você pode até se submeter, mas precisa ser tratado. Tanto você precisa ser tratada quanto ele. Então, vamos separar, vamos botar a lei para ele, a lei da terra mesmo, a lei Maria da Penha mesmo, vamos para esse lugar, claro, né? E aquilo que Deus tiver que fazer, ele vai fazer. Cada um no seu lugar, vai ensinar o que é amor, vai ensinar o que é respeito, vai vir confronto, né? E aí depois Deus pode juntar em amor, quando aprenderem o que é amor, o que é obediência, o que é respeito. Mas numa situação de humilhação, de agressão, é a lei dos homens. E Deus pode fazer? Pode, se permitir, se quiser. Então, ambos se submetendo a Deus, para depois aprender a se submeter um ao outro, né? Mas é por aquilo, é por aí, Adri, né? É tipo, a Lu me conhece bem, eu não gosto de falar o que eu não sei, sabe, Cris? E essa questão que você falou agora, eh, eu passei por um relacionamento desse e eu achava que eu tinha que ser submissa a passar por humilhação, por exposição, até chegar no ponto, né, de não ter mais o que se fazer, até chegar num ponto em que eu não era mais eu, em que eu havia sido anulada, em que eu não existia mais, né. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode mais aquilo, porque você tem que ser submissa a mim. Eu posso sair e voltar a hora que eu quero, eu posso isso e eu posso aquilo. Você não, você é esposa e a esposa é submissa. Cheguei um dia para uma pastora e ela me disse: "Não, você tem que aprender que tem que ser submissa". Aí, quando cheguei para os meus pais, a história mudou, né. Meu pai ficou maluco. E aí a história mudou. Aí eu fui liberta, literalmente, liberta. Depois ficaram as feridas, né, que Sim. até hoje estão sendo tratadas. Mas, graças ao meu bom Deus, o Senhor colocou o Fred na minha vida. E aí ele aprendeu também comigo, que ele também não conhecia Jesus, a ser submisso ao Senhor, para depois ele ter sobre a minha casa, sobre a minha vida, uma liderança com amor, como a Cris falou. Mas não existe essa de qualquer pastor, de qualquer irmão, de qualquer intercessora, de qualquer conselheiro chegar e dizer: "Não, você tem que se submeter, porque o Senhor vai mudar, porque, você tem que orar e jejuar, porque o Senhor vai mudar essa pessoa com o tempo". Não, você o Senhor não nos fez para viver embaixo de um relacionamento tóxico. O Senhor não nos fez para sermos infelizes. O Senhor não nos fez para sermos anuladas. Não, nós somos filhas amadas dele. Nós somos as meninas dos olhos do Senhor. E nós devemos saber aonde é o limite. É daqui até aqui. Tudo tem um ponto, tudo tem um limite, né, Cris? Tem um limite. E quando a gente se posiciona, um dia eu sentei no sofá e eu pensei, meu Deus, para isso? Para isso? O que que eu tô fazendo com a minha vida?
que eu tô fazendo com a minha vida? Eu pensei: "Não, é hoje, deu, ponto final". Peguei, levantei, peguei os meus filhos, cheguei na casa do meu pai e falei: "Pai, é assim e assim que tá acontecendo". Eu não abria para os meus pais, porque eu tinha medo, porque ia ficar feio uma separação. Ia ser feio, porque as pessoas iam olhar e iam dizer: "Nossa, mas a irmã se separou. Nossa". Não, ninguém tem que olhar, ninguém tem que falar. É nós que temos que saber qual é o nosso limite, até onde podemos chegar. Tudo tem um limite. Conversar com quem a gente sabe que pode conversar e deve conversar. Com pessoas que têm um casamento abençoado de verdade, que tem um marido que é uma pessoa que realmente trata a esposa com respeito. Porque depois disso, eu dizia assim: homem nenhum manda em mim, eu não faço o que mais aqui capaz. Eu não, eu sou igual o pai do Cristo, eu tenho 2 empregos, para que que eu vou precisar de alguém? De dinheiro, de qualquer coisa, eu cuido de 2 crianças, né, eu me viro para quê? Eu não. Mas o Senhor, ele vem trabalhando, ele é tão misericordioso que ele vem moldando, e hoje eu quero dizer que se você pensa que você talvez esteja num relacionamento tóxico e acha que deve ser submissa e leva isso para o lado da Bíblia, usa a pessoas usam a palavra como, eh, tem que ter cuidado com as palavras, né. Usam a Pra palavra manipular. para manipular. Isso, para manipular. A manipulação hoje ela está muito forte. Como diz uma amiga minha, é o espírito de Jezabel que vem manipulando, Verdade. tanto os homens como mulheres. E se a gente não parar e não prestar atenção, vai achar que submissão é viver pisoteada, vai achar que submissão é ser mandada, vai achar que submissão é isso ou aquilo. Uma vez eu estava no trabalho, no lugar que eu trabalhava, e aí me falaram assim: "Olha, a gente vai ir para tal lugar num parque, assim, tal final de semana. Bora todo mundo?" Aí eu falei: "Não, eu só vou conversar com meu marido, e aí amanhã eu dou a resposta". "Nossa, mas você tem que pedir para o teu marido?" "Sim, a gente vai conversar antes para ver se ele não tem nenhum outro plano, para ver se está tudo bem para ele, e aí eu vou. Se ele achar que não tá legal, que a gente precisa tem outra coisa para fazer, aí eu não vou, mas amanhã eu dou a resposta". O céu caiu na minha cabeça, porque eu era mandada pelo meu marido. Aí depois eu fui entender, depois de alguns meses eu fui entender que as pessoas tinha várias pessoas ali que estavam com um casamento bagunçado, num relacionamento tóxico, sendo humilhadas, anuladas, e então achavam que todo mundo era igual. Não é todo mundo igual. Não são todos iguais. Você falou algo, André, né, você falou assim: "Ah, eu tinha medo", né, você falou assim: "Eu não falava nada pra ninguém porque eu tinha medo". Então é assim, a palavra de Deus diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Se você tá num relacionamento onde você tem medo, isso é um sinal já de alerta, né. Então assim, Meu como assim Deus, meu você tem Deus. medo de falar para o seu marido, você tem medo Medo. de conversar, você tem medo de perguntar, né. Então assim, o amor de Deus ele lança fora todo medo. Então quando nós estamos como a gente percebe? É um outro sinal, né, Lu, é a questão da agressão psicológica, emocional, é um Uhum. outro dado. Então, assim, eu tenho medo de perguntar, tenho medo de falar, tenho medo de pedir. Então, esse é um sinal de que não é uma liderança em amor e Uhum. nem é uma submissão por por escolha, né, Não, livre, não. voluntária, como você falou. E como está escrito na própria palavra submissão. Então, se submeter ao marido não é por medo, é uma submissão voluntária. Por quê? Porque você é liderada em amor, em respeito. Então, é por isso que é importante entender, né, na palavra de Deus o que é de fato, porque aí começa a bagunça, né? Quando a submissão é entendida, por exemplo, quando a submissão para mim era entendida como o que eu via da minha mãe, eu já criei o meu repertório interno de defesa para o meu relacionamento, Verdade. né, então quando eu interpretei e fiz aquela leitura, eu falei: "Isso eu não faço, isso eu não vou". Imagina, e hoje eu faço e falando agora, eu me vejo fazendo exatamente o que minha mãe fazia, em servir a minha família, nesse aspecto, tá. Servir meus filhos, servir meu marido, servir minha casa, eu me vejo fazendo igualzinha a minha mãe.
Só que o contexto que eu vivo é totalmente oposto, né, porque, eu sou liderada em amor, em respeito, né. O que eu faço, as minhas ações hoje, elas são voluntárias, elas não são por medo, ou porque eu tenho, não é por medo, e eu também não tenho receio de quem olhar de fora falar assim: "Nossa, Hum, que submissa, que", né, eu também não tenho esse receio. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós somos livres em Cristo Jesus. Então a submissão ela é voluntária, porque eu tenho uma autoridade, uma eu não tenho um relacionamento de autoritarismo, mas sim de autoridade, que me gera segurança, né, e por isso que dentro do meu contexto, e infelizmente, não sei que não é o contexto de muitas mulheres, mas dentro do meu contexto, essa submissão que o Senhor pede, e que mesmo assim, gente, é tão louco, né, porque é tão enraizado muitas coisas dentro da gente, que ainda que eu tenho convicção, certeza de como eu sou liderada em amor e em respeito, às vezes tem algumas coisas que eu falo: "Não vou fazer isso não", desafio, aí eu falo: "Gente, mas por que que eu tô brigando? Tô brigando comigo mesmo, tô louca", né, meu marido não tá exigindo nada. Pode falar, Lu. Não, pode falar, querida, a gente fica é isso mesmo, sabe, querida, às vezes: "Pra que eu tenho que fazer É, isso?". "Não vou". Daí eu: "Ai, Senhor, misericórdia, Pai", mas né, porque tá enraizada, às vezes, a nossa para que história, como isso é como a forte. gente precisa saber da nossa história. isso. Porque o que que a gente percebe hoje que está acontecendo? Pessoas que não sabem o que é bom, o que é agradável, o que é respeito. Pessoas que não sabem receber uma carícia no cabelo, até porque se receber, deseja algo em troca. Hum. Não, a realidade de muitas é não conhecer esse lugar de respeito e amor, por conta de seus responsáveis, como foram criados, seus responsáveis que ofereceram o que tinha, e muitas vezes o que tinha era a rispidez, a rigidez, a ignorância, tratar de qualquer jeito, usar palavras chulas para chamar, adjetivos que machucam. Então a gente precisa saber da nossa história. E quando nós vamos para esse lugar de relacionamento com Deus, quando nós colocamos o nosso coração à disposição do Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele traz clareza. Quando nós começamos a clamar para o Senhor e dizer: Senhor, muitas pessoas falam, por que que todos os meus relacionamentos acabam da mesma forma? Deus, eu me relaciono, eu saio para jantar, começo ali uma história, mas chega num lugar que eu vejo que eu não tinha tato, eu não tive feeling, eu não tive discernimento, sabedoria para escolher esse lugar que eu poderia continuar e construir uma família. Por que, Deus? O que que eu não estou vendo? O que que eu não estou ouvindo, sentindo? E é nesse lugar que Deus deseja tratar. É nesse lugar que Deus deseja revelar aquilo que está no nosso coração. E às vezes a nossa casca, aquilo que foi colocado sobre nós em aprendizado sobre o amor, o respeito, foram coisas completamente diferentes do que a palavra nos ensina. O que é verdade, o amor, o respeito, o cuidado, a proteção. Sim, essa pessoa que nós somos casadas, cada uma de nós, esse sacerdote, assim como ele é chamado pelo Senhor, ele foi colocado num lugar de linha de frente. Deixa eu te dizer, ele não foi colocado num lugar de linha de frente porque ele é maior e melhor do que você. Ele foi colocado na linha de frente para levar o tiro por você. E é isso que nós precisamos compreender. Porque nós saímos de uma pandemia, nós vimos a realidade que viveu supermercados, armazéns, de acabar, ser escasso o alimento. Imagina que esse sacerdote, ele sairia de casa, ele teria que voltar com o alimento. Independente de pandemia, independente se o supermercado teria ou não, se teria dinheiro ou não, se teria trabalho ou não, é responsabilidade dele. E nossa responsabilidade era receber esse alimento, preparar, ser grata a Deus e fazer promover que esta casa vivesse a gratidão. Então, assim, mulher, você precisa também olhar para o Senhor e perguntar a Deus o porquê que eu não estou conseguindo entender, olhar e receber e perceber que meu marido foi colocado nesse lugar. Muitas vezes a conotação que você tem de submissão, ela está prejudicada pelo que fizeram com você. Te maltrataram, te humilharam, abusaram de você, te rejeitaram, te excluíram, negligenciaram os cuidados com você. E deixa eu te dizer uma coisa,
Eu conheço uma pessoa que sabe curar e tocar nesse lugar. Ele é o criador do céu e da terra. Ele deu o filho dele para morrer naquela cruz. Você é mãe, você daria seu filho para morrer por um monte de pessoas em pecado? Ele fez isso. E Jesus não negou a dor. Jesus foi até o fim. E não bastando, o Senhor ainda deixou o seu Espírito Santo, como João fala, para nos ensinar e nos lembrar de todas as coisas. Que amor é esse? Ele me curou, ele curou a Adri, ele curou a Cris em áreas. E ainda até que a Hum. volta de Cristo seja feita, estamos sendo construídas. Tem muita coisa aqui dentro que está sendo curado. Tem muita coisa, como a Adri falou, que está sendo curado. Como eu já ouvi a Cris falando, eu estou sendo curada dia após dia. Não pense você que vai vir uma, uma mágica e tudo. Oh, o que que aconteceu mesmo? Não, isso é amnésia. Deus, ele é tão maravilhoso que ele nos convida a participar do processo. Olha, filha, lembra aquele dia que te abandonaram? Naquele dia foi feita uma ferida no seu coração. Mas hoje eu quero te mostrar um outro lado para viver, porque eu posso curar. Eu posso ser aquele que você sente falta, porque eu nunca te rejeitei. A palavra de Deus fala que ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, eu não te abandonarei. Nós achamos que fomos abandonados porque aquele que nós tínhamos as expectativas naturais e terrenas, fomos. Aconteceu o que aconteceu, mas Deus nunca abandonou. Ele nunca nos abandonou. E é por isso que hoje nós estamos aqui, por isso que você está vivendo o que você está vivendo. Pode ser que não seja a vida que você sempre sonhou, mas o que você vai fazer perante a tudo isso que você está vendo? Quais são os posicionamentos? Você está esperando ele mudar? Deixa eu te dizer uma coisa: se você foi despertada para esse tempo, o Senhor está te chamando para mudar. E quando você se coloca nesse lugar entregando o teu coração e dizendo: Senhor, o que que o Senhor quer me revelar? Quais os posicionamentos que eu preciso tomar? Ele começa a te restaurar e o seu comportamento começa a afetar aquele que você quer. E é involuntário. Não precisa mais grito, não precisa mais brigar, não precisa transformar a casa num centro de reclamações. Você começa a mudar. Mas, Lu, eu tenho que daí deixar ele fazer o que ele quiser? Não. É que as palavras começam a ser substituídas por palavras de amor, de educação, de respeito. E esse constrangimento começa a bater no coração dele. Sim, tem muitos casos que não é isso que acontece. Uhum. E são outros casos que a gente vai explanar aqui quando isso já foi feito de tudo. Mas eu quero te fazer um convite hoje. Comece a consagrar esse lugar que tanto tem machucado você. Comece a colocar diante de Deus em intercessão, em oração, em clamor. Jejue pelo seu casamento, jejue pela sua família, jejue pela sua vida. Consagre, vulnerabilize o teu espírito para ouvir a voz do Senhor. Medite na palavra. A palavra de Deus tem as verdades que nós precisamos ouvir. Sabe por quê? Porque ela não contém a palavra de Deus. Ela é a voz de Deus. E ela tem muito a nos ensinar. Nós temos na palavra de Deus uma mulher que mostrou muito bem, né, mulheres, o que não pode fazer. Essa mulher, ela era dona do autoritarismo. O nome dela é Jezabel. Essa mulher, para nós nos relembrarmos um pouco da história dela, foi uma mulher que, quando seu marido não conseguiu comprar a vinha de Nabote, ele chegou em casa triste. Ah, não, ele não quis vender para mim aquela vinha. Ele chegou chateado. E ela falou: Por que que você está desse jeito? Ele falou assim: Nabote não quis me vender a vinha. Sabe o que que ela fez? Resumindo, essa mulher chegou a proclamar um jejum para que Nabote chegasse até ela e esse homem fosse morto porque não vendeu a vinha para Acabe, que era o seu esposo. Essa mulher era tomada de um autoritarismo e provavelmente ela pensava, eu imagino, tá, Luana, não é a Bíblia, tá, gente? São as meditações que eu fico aqui conversando com a palavra, que ela diz assim: na minha casa não entra desaforo. Marido meu tem tudo o que quer. Gente, que lugar é esse? E a gente precisa refletir sobre esse lugar. Será que não estamos usando narrativas, vou jejuar, vou consagrar, porque queremos o que é errado? E sabe quem vai nos levar a esse lugar de reflexão? É o Espírito Santo. Será que esses posicionamentos que estamos tomando e estamos colocando tantos nomes bonitinhos? Ah, eu estou me consagrando, eu estou buscando. Mas será que você não está buscando assim?
porque eu quero que ela morra, eu quero que venha, para que meu marido consiga aquela porta de emprego, eu quero que todos caiam, eu quero que eles sejam humilhados. Não, mas espera aí, o que que a palavra diz? Essa mulher, ela era tomada de um lugar que não lhe pertencia. E nós precisamos, se não estamos, precisamos refletir se não estamos representando Jezabel. O que que você fala, Cris, dessa mulher? O que que você faz dessas mulheres que esse perfil de mulher como Jezabel tem atuado hoje na vida dessas mulheres? Mulheres com histórias, né, Cris? De abuso, estupradas, abandonadas, negligenciadas. O que que você fala desse lugar, Cris? Por onde começar? É um lugar que se aprende, né? Ninguém nasce assim, né? É um lugar que se aprende. Às vezes é a forma que a gente aprendeu a se defender, né? É manipulando, é agredindo, né? A agressão é uma forma de manipulação. É você usar joguinhos, estratégias ali, vitimização também é uma forma de manipulação. E a gente aprende a ser assim. E infelizmente, e esse lugar e o que que vem acontecendo também, até a Adri falou, né? A gente vai aprendendo a fazer e a acontecer, o trabalho. Assim, em nenhum momento o Senhor tirou esse lugar da gente trabalhar, da gente poder cooperar. Nós só não podemos inverter os papéis, que foi o que você falou agora há pouco de papéis. Nós precisamos entender os papéis. E quando nós não entendemos os papéis, a gente vai para esse lugar de manipulação, né? Então, quando eu entendo o meu papel, entendo o papel do homem, do marido, e eu entendo que esse papel não é um papel de inferioridade, superioridade, autoritarismo, eu não preciso, né, dessa farmaqueia, dessa manipulação, dessas estratégias para fazer aquilo que eu quero. E quando a gente entra nesse lugar, gente, é muito difícil de sair sozinha, né? Então, quando você fala assim, quando você falou agora há pouco, você falou, você precisa fazer de tudo, né? É, é importante você fazer de tudo para fazer seu relacionamento funcionar. Esse tudo, gente, é tudo de verdade. A primeira Uhum, coisa é que a gente precisa ser de verdade. A primeira coisa a palavra de Deus fala que só a verdade liberta. Então, antes de eu ser verdadeira com alguém, eu preciso ser verdadeira comigo, né? Então, e a pessoa que manipula, ela acha que ela está em vantagem, mas ela está em desvantagem porque ela está trabalhando com a própria força. Então, é uma mulher cansada. Eu talvez esteja falando para alguém aqui, é uma mulher cansada, porque ela tem que pensar em tudo, ela tem que fazer tudo, ela tem que mandar em tudo. Então, pensa numa guerra, né? Porque ter uma família saudável hoje é como você estar numa guerra. Então, pensa numa guerra aonde ali é o general, é o comandante que tem que fazer tudo, que é a linha de frente, é a linha de trás. Não consegue. E ele cansa, e ele fica doente. E talvez existam muitas mulheres, né, que estão neste lugar de manipulação, de controlando, achando que faz e acontece. Mas com certeza, eu digo com certeza, tá, gente? É uma mulher doente, fisicamente, emocionalmente, porque se cansa. É uma guerra que ela tá indo o tempo todo sozinha, guerrear sozinha. E é terrível isso, porque a gente precisa, né? Submissão é estar com alguém na missão, né? Então, se submissão, se submeter é estar com alguém nessa missão, e quando a gente fala de missão, a gente está falando de uma guerra, né? Ninguém vence uma guerra sozinho. E cada um entendendo o seu papel, eh, essa cooperação, ela vai ser saudável, benéfica, importantíssima e, sobretudo, ela vai estar você vai estar respaldada pela palavra de Deus. Então, assim, a primeira coisa é a gente reconhecer, né? Olha para você, vê o quanto você está cansada emocionalmente, fisicamente, né? Muitas vezes está sangrando, né? Mentalmente e fadigada, cansada, porque você está nesse lugar de controle, de manipulação. Então, a primeira coisa é se render, é se render aos pés do Senhor, né? Reconhecer que você está cansada, que você realmente manipula, que você faz, que isso acontece, mas que você está cansada e que você precisa sair desse lugar, né? E muitas vezes o seu marido, se este é o caso, ele não está no lugar de líder porque você
né, está mal posicionada. Então, todo posicionamento vai gerar um reposicionamento. Então, a partir do momento que você vai para o seu papel, você ajuda o seu cônjuge ir para o lugar dele. Não é fácil se livrar do espírito de Jezabel. É muito reconhecimento, muita oração, né? A oração, é um relacionamento com Deus. Então, como que eu me relaciono com Deus? Eu, eu marco um encontro com Ele, eu falo com Ele. Como que Ele responde? Através da palavra dele, né? Através de, tem várias formas, tá? Mas eu quero falar da palavra, tá? A palavra é a boca de Deus. É assim que você vai conseguir e iniciar uma jornada de desintoxicação jezabélica, vamos dizer assim. Porque a gente fica intoxicada, a gente se acostuma com esse lugar, né? Que a princípio é igual aquela palavra, né? Começa doce, depois fica amarga. Uhum. Verdade. Porque é gostoso essa sensação, às vezes, de De mandar, poder. de controlar. Mas como nós não fomos feitas para esse lugar, a gente vai adoecendo em todas as áreas. Então, é uma jornada, é um processo de reconhecimento, de busca, de jejum, de oração, de conversar com palavras com pessoas que você confia, com pessoas que já caminharam algumas milhas, de autoridade, de respeito, para poder ali te ajudar, te conduzir nesse lugar. Quando para se livrar de Jezabel, a gente tem que chegar perante o Senhor e falar: Pai, tira todas as minhas máscaras, Aleluia. bota o chão agora, todas as minhas máscaras, e que a tua verdade esteja sobre a minha cabeça, que a tua verdade esteja sobre mim. Porque quando a verdade do Senhor está sobre nós, o espírito de Jezabel ele foge, ele não consegue ficar. Quando nós nos prostramos e rasgamos o coração e falamos: Pai, eu sou controladora, eu sou mentirosa, eu sou manipuladora, o Senhor, ele vai quebrando e vai cuidando e vai restaurando e vai nos fazendo entender qual é o nosso lugar. Quando nós entendemos qual é o nosso lugar, é tão bom, é tão leve. Eu comecei com coisas assim pequenas, por exemplo, é engraçado, sabe? Mas é que eu assim, eu que sei. E eu quero ir naquele lugar, eu quero fazer desse jeito, e eu quero comprar isso e aquilo e assim. Não dava nada certo. Por quê? Porque estava errado, né? E meu marido, coitado, né? Socorro Deus. Minha mãe brinca, né? Que ele tem um galardão a mais no céu por conta do que ele passou. E hoje eu comecei assim, deixar ele levar a sacola, deixava ele abrir a porta. Coisas pequenas, Uau. mas que com o tempo, sabe, vai fazendo diferença. Eu cortava os dedos e não dava sacola para ninguém. Eu posso carregar a sacola, entendeu? Do supermercado. Hum, Eu subo 10 andares e não dou a sacola para ninguém. A Meu sacola é minha, Deus. entende? É isso, é uma realidade. E é uma realidade que eu vivia. Eu não carrego sacola, a não ser que ele esteja coitado, né? Assim, tudo tem um, um limite. Ele abre a porta do. Chega no prédio, ele abre a porta para mim entrar. Ele carrega as sacolas. Eu comecei com coisinhas assim. Amor, eu posso. O que que você acha de eu comprar isso para mim? É uma coisa simples, mas que começa a fazer a diferença lá dentro, sabe? Que começa a mudar, a moldar o coração. Nossa, mas eu vou pedir para comprar uma camiseta se o dinheiro é meu? Eu compro o que eu quiser, sou eu que trabalho. Essa é a Jezabel falando, não sou eu. Amor, eu vi uma camiseta legal, o que que você acha? Né? Devo ou não comprar? O que que você me diz? Mas eu não dizia, eu ia lá e comprava. Nossa, vinha com um saco para casa. Comprava o que queria, fazia do jeito que achava, ia aonde queria, voltava. E tem uma outra coisa que, quando a gente entende também dentro do casamento, é a confiança um no outro. Quando eu sei quem ele é e ele sabe quem eu sou, a gente confia um no outro. Então eu não tenho por que me preocupar eh, que ele pode estar fazendo longe de mim ou eu estar fazendo longe dele. E aí eu falo: "Ah, mas ele saiu.
Então eu também vou sair, porque ele saiu não sei o quê. Ah, ele foi pescar com um amigo. Ah, ele foi jogar futebol. Eu também vou sair com as minhas amigas, porque não sei o quê. É a Jezabel. Ela que tá ali manipulando, que eu também devo sair. Aí ele vai chegar às 10, eu vou chegar às 11, porque eu vou chegar depois, eu posso. Isso também é Jezabel. E isso também é submissão. Não, que não tô dizendo que o marido vai sair, vocês estão me entendendo, né? Sim, claro. Mas a partir do momento que há confiança, uma confiança verdadeira, que a gente entende, que a gente confia um no outro, que a gente pode contar um com o outro, que a gente tá junto nessa, um do lado do outro, aí a Jezabel ela tem que ir embora. E de vez em quando ela tenta, né? Aí a gente, não, eu preciso que ele leve essa cola pra mim, eu preciso que ele abra a porta pra mim. Eu preciso ficar meia hora parada do lado do carro se ele não lembrar, pra ele vir abrir a porta pra mim lembrar que ele que vai vir abrir a porta pra mim do carro. Eu preciso pedir pra ele, pedir não, né, mas falar assim, Isabel, eu preciso falar assim: "Amor, o que que você acha, da gente pedir uma pizza? Amor, o que que você acha da gente ir em tal lugar? Vamos fazer uma planilha pra gente ver o que que a gente vai fazer?". Por exemplo, a gente tá agora com uma ideia de toda a folga a gente ir pra algum lugar, conhecer Floripa que a gente ainda não conhece, né. Mas se fosse antes, eu ia escolher o lugar. Não, a gente vai em tal lugar, porque eu quero conhecer esse lugar. Se ele queria conhecer, não sei, eu quero. E ponto final. É saber o que o outro quer também. Isso também faz parte. Porque as mulheres, nós, eu, né, eu falar de mim, quando eu tinha esse negócio de controle, tinha que ir aonde eu queria, na hora que eu queria, do jeito que eu queria, e eu manipulava para acontecer isso. Chegava mais cedo lá na frente do trabalho, ficava esperando, conversava com um amigo, ah, fala com ele para ir, entende? É manipulação, para no final chegou, vai ir aonde eu queria, porque eu posso. É, é Jezabel assim tomando conta, porque antigamente a religiosidade também é uma insubmissão, que quando a gente e também é manipulação no casamento e em qualquer outra coisa. eh, Você tem que ser submissa a mim, porque a Bíblia diz isso e isso. Usa a religiosidade, né? Eh, Você não pode usar essa roupa, porque você tem que ser submissa a mim e eu quero que você use essa roupa. Tô falando de roupa normal, né? Vocês estão me entendendo? Não, você tem que usar só vestidos assim, porque senão o Senhor não se agrada. Porque o Senhor falou comigo e eu sou o homem da casa. Isso também é uma manipulação que vem dele Uhum. para cima de mim, entende? E isso vai diminuindo e aí vai murchando e a gente Vai some. perdendo a identidade, Perde né. a identidade e depois para achar não é fácil, experiência própria. E aí tudo é muito complicado. Só que a gente só vai conseguir entender e saber como fazer, como agir, que é tão bom andar sem sacola, né? Sem peso. É tão bom esperar que abram a porta, é tão bom conversar antes de tudo que for fazer, porque no começo eu dizia assim: "Não, eh, eu vou porque eu que quero perguntar para ele, não é porque ele vai dizer se eu posso ou não, ou se, né, ou se a gente vai ou não. É porque eu quero, entende? Tentando manipular que eu ainda estava no comando, que é eu que mando, né? E é uma coisa que acontece todos os dias, e muitas vezes não é percebido, porque muitas vezes quando a gente está com esse espírito de Jezabel, a gente não tem aquela sensibilidade do Espírito Santo, a gente não percebe porque o Espírito Santo não está ali. Ele está ali do lado, esperando que a gente fale: "Paizinho, eu tô aqui, meu amigo, e eu quero ser sua amiga, eu quero tirar todas as minhas máscaras e eu quero que Jezabel suma da minha vida e que o meu marido tome o lugar dele de sacerdote da minha casa, que os meus filhos olhem e digam: eu quero que meu casamento seja igual aos dos meus pais". Esses dias eu falei pro meu filho, ele falando de namoro e tal, o mais velho, e eu falei assim: "Filho", ele estava na bancada, assim, estava comendo, né, aí eu falei: "O que que você acha?", bem sincero, porque ele já é adulto, né. "O que que você acha do casamento da mãe e do pai? O que que você acha? Seja bem sincero com a mãe". Aí ele olhou assim pra mim: "É bom, mãe, é muito bom. Vocês já passaram por tanta coisa", porque hoje ele é um adulto, ele sabe, né, não é mais um adolescente, ele é um adulto, ele tem 19 anos, vai fazer 20.
Vocês passaram por tanta coisa, tanta mudança, tanta coisa e vocês seguem firme e vocês não abandonam ao Senhor por nada. E eu quero sim que o meu casamento seja assim". Que lindo. Aí eu falei: "Obrigada, paizinho, porque se os nossos filhos estão olhando e estão vendo, é porque a gente realmente está conseguindo chegar, não é que a gente chegou lá, a gente não chegou lá". Que como a minha mãe brinca sempre, ela fala: "Se fôssemos perfeitos, já estivesse tudo certo, Jesus já tinha voltado, a gente já tinha ido, já estava tudo certo". Jesus não precisava ter vindo morrido na cruz, passado pelo sacrifício, porque a gente estava já perfeito, né. Então nós todos os dias o espírito de Jezabel vem e bate na porta. Todos os dias ele vem e tenta colocar uma semente, todos os dias. Mas como nós estamos todos os dias com a palavra, todos os dias pedindo: "Espírito Santo, me ajuda, não me deixa criar máscara, tira, Senhor, que a tua verdade esteja sobre a minha cabeça, que a tua verdade esteja sobre a minha cabeça". É uma oração que eu faço todos os dias, que a tua verdade venha. Não quer dizer que a partir do momento que a gente entende que o que é submissão, que a gente entende o que é ser submissa, eu falo no casamento, né, quando a gente entende isso, a verdade do Senhor vem sobre a nossa cabeça. E aí a gente entende quem a gente é, e a partir daí o propósito do Senhor começa a se cumprir, as feridas são saradas e as pessoas não, ninguém mais vê nós, mas vê o Senhor, porque a gente desaparece quando a gente entende quem Ele é. Quando a gente entende quem a gente é, eu desapareço e o Senhor quem aparece, porque a glória é dele e ele não divide com ninguém. E é isso. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí é interessante porque a Bíblia ela nos fala de algumas mulheres que eram submissas e fizeram esse trabalho de uma forma brilhante, porém que nos chama a atenção os posicionamentos dela. Abigail, quando se posicionou, tomando sobre ela a responsabilidade, pedindo perdão a Davi. Então, relembrando essa história de Abigail e Nabal, Davi estava perto, mandou um dos seus servos para ir conversar com Nabal, que estava lá trabalhando. E quando esse servo de Davi chegou a Nabal, Nabal pegou e falou: Davi, filho de Jessé, não conheço. Eu, Luana, entendo que ele foi até um pouco sarcástico. Não, nunca vi. Imagina, né? Davi, com todas aquelas histórias, estavam no Carmelo, ele cuidou, fez murada para os servos de Nabal, assim como a palavra fala, e ele se posicionou desse jeito. E Davi queria alimento, queria pedir, e foi lá dando boas-vindas para Nabal. E aí ele se posicionou dessa maneira. Um dos servos do próprio Nabal viu Abigail e falou assim: Olha, Davi mandou um servo para conversar com o seu senhor, que era Nabal. Mas Nabal não quis nada e até falou algumas coisas, né, no meu vocabulário. Falou algumas coisas para ele e eles saíram. Só que quando Davi recebeu essa mensagem do servo que ele havia mandado a conversar com Nabal, Davi pegou e falou para os servos: coloquem suas armas no cinto, dizendo assim. Então, um movimento de guerra estava ali sendo feito com aquele povo. E quando Abigail soube que Davi havia mandado um servo para lá, ela foi correndo preparar alimentos, fazer pão, fazer bolo para levar para Davi. E ela encontrou Davi no meio do caminho, falou, pediu perdão, perdoe-me, meu meu marido não agiu dessa forma, não agiu da forma adequada. E ela se posicionou nesse lugar. Ela fazendo isso, depois de um tempo ela volta para casa, vê Nabal embriagado, assim como a palavra nos dá a entender, com um banquete. Ela não fala nada do que aconteceu e eles vão dormir. No outro dia, Abigail conversa com Nabal. Ela foi extremamente sábia, porque ela não conversou com Nabal quando ele estava embriagado, porque ela sabia que as palavras seriam jogadas ao vento, e até acendeu uma ira e sabia que aquilo não ia acabar muito bem. Nabal fez o que fez, mas ela ainda assim não foi para cima de Nabal, com gritarias, com feito, mas ela se posicionou com Davi. Ela fez o que era certo.
Ela tomou esse posicionamento. E por que que eu ressalto e eu aprecio o posicionamento de Abigail? Porque tratando-se de uma mulher submissa, ela fez ainda o que deveria ser feito. Ela viu que o Nabal não estava em condições de responder, por uma série de fatores, mas ela fez o que era certo. Então a gente precisa entender que a submissão, ela não é você também silenciar, se calar e o mundo desmoronar. Nós precisamos nos posicionar naquilo que Deus deseja que nós nos posicionemos. Então, se nós estamos em determinados lugares que o Senhor nos colocou e estamos vivendo situações em nossas vidas, a gente precisa. Não é a vizinha que vai dizer a hora que você tem que se posicionar, não é a melhor amiga, não é seu líder que vai dizer faça isso e faça aquilo. Você precisa lembrar que você não é uma marionete. Você é uma filha do Deus vivo que tem relacionamento com o Pai. E você pode conversar com Ele a hora que você quiser. E o Senhor te deixou o Espírito Santo para te ajudar a tomar decisões. Então você precisa olhar hoje para a situação que você está vivendo e dizer: Deus, que posicionamento eu preciso tomar? Isso é desrespeito com o meu marido? Essa mulher aqui, ela evitou uma guerra. Essa mulher aqui, ela evitou um massacre por causa do posicionamento dela porque ela é apresentada como formosa e sensata. Essa mulher, ela é sensata, ela teve, opa, tá acontecendo alguma coisa, então antes que isso aconteça, deixa eu preparar uns pães, deixa eu fazer aqui o que que eu posso fazer. Ela não traiu Nabal, ela não foi jogar contra Nabal. Pelo contrário, essa mulher foi proteger naquilo que o marido dela não estava em condições. O que que hoje a sua casa está necessitando que o sacerdote não está em condições de responder por muitos fatores? O que que o Senhor te chama hoje a fazer, mulher? Que decisão que você tem que tomar? Que posicionamento? Nós precisamos ter espírito apaziguador. Muitas vezes, esse marido, ele não consegue exercer o sacerdócio dentro de casa, porque nós tomamos lugares que não são nossos. Ele chega em casa e tem uma lista enorme de reclamações, porque essa casa pinga, porque essa casa precisa de pintura, porque essas crianças são mal educadas, e começa a falar, a falar. A gente precisa começar a pedir discernimento para Deus. Deus, qual é o momento de falar? Qual é o momento de conversar? Qual é o momento que eu exponho? E deixa eu te dizer uma coisa: se durante os últimos anos o seu posicionamento que você tem tomado até hoje não tem causado efeito na sua casa, está errado. Começa a colocar tudo diante de Deus. Ah, Deus, porque a minha vida tá assim. Deus, eu queria uma casa melhor. Deus, eu queria um emprego melhor. Senhor, como eu queria um marido bondoso, carinhoso. Ah, que tocasse em mim com respeito, que não falasse palavras que me ferissem. Começa a colocar diante do Senhor. Começa a trazer ao Senhor aquilo que te causa Indignação. indignação. Nossa, Cris, hoje tu tá fera com as palavras, Cris. Ela tá achando todas as palavras que eu tô aqui tentando pegar as palavras, ela tá com a palavra na ponta da língua. Essa indignação, comece a colocar. A Cris ressaltou, pode ser o outro lado também. Será que você está sofrendo com abusos psicológicos, físicos e alguém disse para você que isso era submissão? Isso não é submissão. Isso não é submissão. Você está sim passando por um lugar que não é seu, sendo espancada, humilhada, sendo tratada da forma que não é que o Senhor te apresenta. Então há 2 lugares. E sabe quem que vai descobrir esse lugar? Você mesmo. Quando você fala de Abigail, né, como é para você ver como foi distorcida essa palavra submissão e muitas vezes é colocada de forma pejorativa, né, que nós cristãs é equivocado esse lugar de submissão, né? E como a Bíblia ela é maravilhosa, Abigail fala que o Nabal ele era perverso. E muitas mulheres hoje estão casadas com homens perversos. Meu Deus, meu Deus. Né, e olha só, eu não sei por que que Abigail, não tá na Bíblia, então não dá pra gente inventar, mas tá ali, que era uma mulher formosa, bonita, com sábia, e que era casada com um homem perverso. Muitas mulheres que talvez esteja até falando pra você que é bonita, que é sábia, que tem um coração maravilhoso, casou com um perverso. Eu não vou conseguir também te dar essa resposta, o porquê, mas você não precisa viver nesta condição o resto da sua vida.
tá? Então, assim, aí só para talvez trazer um acalento para o coração de quem casou com perverso, né? A história de Abigail é maravilhosa, porque assim, ela não desrespeitou, mas ela fez o que ela precisava fazer, ela se posicionou para você ver como essa questão de submissão cristã não tem nada a ver com você silenciar a sua voz, você não ter uma voz, não ter um posicionamento. Ela se posicionou, ela nem falou nada, ela saiu fora. E ela foi resolver lá a pendência do marido, né? Do sem noção. Nabal era um sem noção. Então talvez você seja casado com um sem noção, né? E aí você tem que resolver algum problema aí do sem noção. E tem muitos sem noção hoje. Gente, esse tema para mim é terrível. Vamos lá. Então talvez você seja casada com sem noção. Mas se você não está vivendo um extremo, então, ai meu Deus, como é, qual que é o limite, né, de submissão e de humilhação? É o extremo. Você está vivendo o extremo? Você não tem voz, você é humilhada, então isso não dá para se submeter a um sem noção desse. Mas você tem sabedoria em Deus. Então, eu não sei por que que a Abigail casou com esse sem noção. Mas, enfim, ela se posicionou. Então, a Bíblia diz que, mesmo ela casada com sem noção, ela tá ali, ela pôde se posicionar. E, assim, o final dessa história é maravilhoso, porque Nabal morre, gente. E ele morre. E depois, Davi resgata, porque ele não era besta. Era uma mulher bonita, sábia, e Davi vai lá e casa com ela. O sem noção morreu. Então, eu não sei se o seu sem noção vai morrer, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas Deus está vendo tudo. Pode ser que Deus transforme o seu sem noção. Mas pode ser que Deus chegue para ele e recolha. E você apareça um Davi na tua vida, não sei. Mas para você ver como a palavra de Deus nos respalda, não tira a nossa voz. Não. E de uma vez por todas, né, que em nome de Jesus, quem escutar isso daqui, saiba que ser submissa, gente, é a coisa mais gostosa desse mundo, quando a liderança é em amor. Em amor, Em amor, em em amor. respeito. A palavra de Deus fala para os homens não tratar as mulheres com amargura. Então, o que, que é o homem não tratar com amargura? Eu vou te falar, porque se você estiver sendo tratada né, com essa amargura, você ora, né? Quem sabe Deus chega para ele individual, enfim, não sei. Vamos lá. Então, o que é amargura? É ressentimento, é rancor, é autoritarismo, né? É humilhação. Então, a palavra de Deus fala que esse líder, ele não pode tratar a esposa dessa forma. É dessa forma que está sendo tratada? Né? Então, se é dessa forma, essa liderança não está em amor, então vai precisar conversar sim, enfrentar, né? Ai, mas eu tô com medo. O amor de Deus lança fora todo medo. Vai sentar, vai enfrentar, vai falar, olha, não tá certo, não dá pra gente continuar com esse autoritarismo, com essa falta de respeito. Ah, mas eu não, meu marido não é cristão. Ok, teu marido não é cristão, mas o código de conduta é respeito, independente de ser cristão ou não, né? Então, vai enfrentar sim, com amor, com sabedoria, com oração, né? Com conversa na intimidade com Deus, fecha a porta do teu quarto e ora, conversa com Deus, se encha de coragem do Senhor, vai com todo amor e carinho, mas se posicione, mulher, porque Abigail se posicionou e o fim da história dela foi muito bom. E talvez Deus não precisa carregar, né? Levar seu marido, não precisa, vai transformar. Tudo certo, vai, transforma bonitinho. Mas seja feita a vontade do Senhor, né? Mas assim, e é uma delícia viver nesse lugar com o Senhor, entender o nosso lugar, o nosso papel. A mulher de Provérbios está aí para dizer isso também. Era uma mulher que negociava, que tecia, que bordava, que negociava isso, aquilo, fazia, acontecia. Então, em nome de Jesus, que seja desmistificado, né? O que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz sobre submissão é inferioridade, né? É capacho, é perder a identidade, é perder a voz. Deus não seria contrário, gente. É tão louco isso, seria totalmente contrário ao que Jesus fez por nós e como ele fala para o homem tratar a esposa, como Jesus se entregou para a igreja. Seria até contraditório, né, que ele pedisse para nós sermos tratadas dessa forma que o mundo diz, né, que a mulher cristã é tratada. Isso não tem nada a ver com Jesus, isso tem a ver com a perversidade, né, com a maldade, às vezes tendenciosa do ser humano, né? Que nascemos e temos essa herança também maldita, infelizmente, né? Do pecado, né? Então, do orgulho, da soberba. Então, eu amo essa história de Abigail e amo como o Nabal é abençoado por Deus, recolhido, não sei onde ele tá.
Ela foi profeta, Ela gente. foi. Ela foi profeta, porque agora eu não vou lembrar bem o versículo, mas quando ela começa a falar com Davi, no último pedaço ela fala que sobre a mulher que ela seria para Davi. Tem um pedacinho ali que diz muito claro. E aí passa esse tempo, Davi a chama para ser sua esposa. E a palavra não nos diz em nenhum momento que ela fez com segundas intenções. Então eu só vejo uma mulher que fez o que era certo. É, e quando você faz o que Que é era certo, né, o necessário. Senhor está vendo, ainda que o mundo julgue. Então não tenha medo de fazer o que é certo. Às vezes, e assim, eu vou falar uma coisa, andar com Cristo é andar na contramão. Então muitas pessoas não vão entender os nossos posicionamentos, os nossos sims e os nossos nãos, mas eles precisam ser Verdade. respaldados no Senhor. Então que o meu sim como esposa, como mulher, antes de qualquer coisa, seja um sim honesto, verdadeiro ao nosso Pai, ao nosso Deus. Né? Que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. E muitas vezes nós vamos ser confrontadas com isso. Ah, mas Deus está te pedindo isso? Ah, é, Deus está me pedindo isso. Deus está me pedindo isso. Ah, Deus está te pedindo isso. Então, assim, muitas vezes Deus vai pedir algo para você e pede muitas vezes para mim que as pessoas não entendem, mas Ele está vendo, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sonda o coração. Então, se a intenção é obedecer, para mim, o final dessa história para mim é isso. A intenção dela era obedecer, era evitar um massacre, era ser apaziguadora, que é o que Deus pede para nós. Então, ela estava ali respaldada pelo Senhor. Né? Então, é isso que o Senhor pede. Então, seja qual for os posicionamentos que você precisa ter, tomar, se a intenção, a motivação é obedecer, e você está sendo verdadeira, e o Senhor que esquadrinha o teu coração sabe disso, você pode ter certeza, você nunca vai perder e nunca vai voltar sem uma resposta do Senhor. Não vai. Em Amém. nome de Amém. Jesus. É impossível nós estarmos neste lugar e não fomos recompensadas verdadeiramente pelo Senhor. É impossível. Gente, tem algo que eu preciso falar? Não é utopia, tá? Talvez para algumas mulheres que estão ouvindo isso, pode falar assim: ah, essas aí estão com lorota, estão com, né, estão é uma performance. Gente, aqui ninguém é perfeito e eu tenho leões para vencer, né? Muitas vezes uma Jezabel dentro de mim se levanta, né? E nenhuma de nós, todas nós aqui enfrentamos leões. Então, assim, Jesus. aqui não é uma performance, a gente não está falando, a gente está falando da palavra, que é ela que nos respalda, mas também a gente quer deixar claro que a gente enfrenta todos os dias a nossa natureza. Tá? Então, mas não é utopia. O que nós estamos falando aqui é uma verdade que a gente vive, de coisas que nós já vencemos, de coisas que nós não nos arrependemos de termos aberto mão pelo Senhor, em obediência, em Verdade. amor, e a gente tem vivido, né? A gente tem vivido a benevolência, né, do Senhor. Então, não é utopia. Só tente viver a tua história com Deus. Não precisa nem acreditar na gente, mas fecha a porta do teu quarto, ora, conversa com Deus com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. Começa a fazer prova, faça prova com o Senhor, tá? Porque todos nós precisamos da nossa história com Deus. Aqui é só para te inspirar, aqui é só para que você possa saber que é real, mas você só vai conseguir de verdade experimentar isso a partir do momento que você ter a sua história. Comece a criar a tua história com Deus, a tua história. Né? Não é para você comparar, mas é para te inspirar. Então comece a escrever a tua história com Deus. E antes de julgar que isso daqui é uma utopia. E é isso que faz a diferença, e é por isso que a gente está aqui, porque é uma verdade que a gente vive. Uau. É isso aí. E aí, Adri? É isso. Estamos aí no rumo do fim do nosso bate-papo. O que que você fecha aí sobre esse posicionamento? Ah, como a Cris falou, não é uma utopia, né? E graças a Deus que nós não temos todas a mesma história. Graças a Deus que nós não somos todas iguais. Ele fez cada uma de nós do seu jeito, né? A Luana com toda a calma e tranquilidade dela. A Cris, né? E o Senhor faz nós cada uma do nosso jeito. Amém. E quando nós estamos no processo para entender quem somos e para conhecer o Senhor e entender qual é o limite, entender o que devemos fazer e qual posicionamento devemos tomar, como deve ser.
É só, a partir do momento que nós entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar. É a partir do momento que a gente levantar de madrugada quietinha, ir num cantinho e falar com ele. É a partir do momento que nós ouvir a voz dele, que nós silenciar todas as outras vozes, que nós silenciarmos a voz da amiga do trabalho, que nós silenciar a voz de quem diz, faz igual eu fiz. Não, não é igual. Silenciar as vozes que dizem você pode, você é empoderada, você consegue, você já tem uma carreira. Quando nós silenciamos todas as vozes e ouvimos a do Senhor, nós entendemos quem nós somos. Nós entendemos qual posicionamento devemos tomar. Nós entendemos que precisamos ser curadas, que precisamos ser transformadas. Todos os dias, o espírito de Jezabel bate na minha porta. Todos os dias, a vontade de dizer eu que sei bate na minha porta. Mas todos os dias eu vou lá no meu cantinho na sala, fecho a porta da minha sala, porque lá em casa é muita gente, à noite e falo com o meu Senhor. Amém. E é assim que o Senhor vai fazer, vai trazer mudança. É assim que o Senhor traz cura, quando nós ouvimos a voz dele, quando nós chegamos para ele, porque ele sonda o nosso coração. Ele conhece o nosso subconsciente, ele conhece os nossos pensamentos, antes mesmo da gente pensar. Ele sabe quem nós somos, como ninguém. Ele é o único que sabe quem nós somos. Ele é o único que sabe o que está lá no fundo do coração. Ele é o único que sabe o que está lá no subconsciente, lá naquela dor da alma. Ele é o único que sabe de todas as coisas. Então não adianta eu chorar para outra pessoa, não adianta eu pedir socorro para qualquer outra pessoa, porque o único que vai conseguir fazer eu entender quem eu sou é Ele. O único que vai me mostrar qual o posicionamento que eu tenho que ter é ele. Então saiba, não é ninguém, é ele. Entra no teu quarto, Amém. fecha a porta, abre a Bíblia, mesmo que você não entenda. Continua lendo e falando, Senhor, abre o meu entendimento, abre a minha mente, me faz eu entender o que o Senhor quer falar comigo através dessa palavra. Mesmo que você tenha que ler uma semana o mesmo versículo, o Senhor vai te mostrar o que Ele quer falar contigo através daquela palavra. O Senhor vai te mostrar qual o posicionamento você deve tomar através da palavra, através da oração, através do jejum, através de se colocar de verdade na presença dele, Amém. sem medo, das opiniões dos outros, sem medo, do que o mundo pensa. Porque aí você vai entender o que é andar na contramão, como a Cris falou. Aí a gente entende o que é submissão, a gente entende o que é estar no centro da vontade do Senhor, e aí a gente entende como é bom estar nesse lugar. Não é que estar nesse lugar não tem dificuldade. Não é que estar nesse lugar você não passa por problemas. Não é que você estar nesse lugar não tem espinho. Tem espinho, tem dificuldade, mas todos os dias quando eu fecho a minha porta e oro, o Senhor dá uma direção e um posicionamento. O Senhor traz um bálsamo de cura, traz um bálsamo de alegria, e mostra que eu não estou sozinha, você não está sozinha. Em todo Amém. tempo Ele está contigo, está ali do ladinho, só esperando você dizer: Vem, Senhor, Amém. e toma conta de mim. Amém. E é assim que a gente entende quem nós somos. Aleluias. Aleluias. Que pena que tá chegando ao fim, né? Que pena que tá chegando ao fim. E quero agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade de estar à mesa com vocês e ouvir a bagagem de vocês e as experiências que Deus construiu. E é tão maravilhoso que o que foi falado aqui foi eu e Deus, não o meu vizinho e Deus, o familiar e Deus. Isso é maravilhoso. E eu não sei, mulher, qual é a situação que você está vivendo hoje. Eu não sei qual a tempestade, eu não sei qual é a estação, eu não sei que nome dá aquilo que você está vivendo hoje. Provavelmente eu também não tenho a resposta. Como a Cris falou, nós inspiramos o relacionamento com Deus. Nós não formamos aqui alguns passos para ser feliz, não formamos métodos, formas de vencer aquilo que você
está vivendo, e a gente também não acredita nisso. A gente não acredita em método. Nós acreditamos em uma pessoa, Deus. Nós acreditamos no relacionamento com Ele e Ele desenvolve em nós da forma que Ele quiser. Se Ele quiser enviar profissionais da saúde, se Ele quiser enviar amigos, se Ele quiser enviar líderes, se Ele quiser fazer sozinho, Ele faz. Mas nós precisamos ouvir. Então, aqui hoje tem 3 mulheres que têm essa vivência daquilo que não era e hoje busca a fazer. Enfrentamos leões gigantes, dizemos para nós mesmas: aqui não, natureza, hoje você não vai fazer o que você quer. Pensamos, como a Adri falou, eu não vou fazer porque não é para fazer. E ela lembra quem ela é em Deus. Então, que você vivencie esse momento com Deus hoje. A partir de hoje, comece a perguntar para Deus. Comece a abrir seu coração, comece a colocar seu coração à prova, pedir para que o Espírito Santo lhe revele aquilo que precisa ser revelado. Porque o dia que você desfrutar desse lugar, você vai ter as respostas que você precisa. Você vai ter as instruções que você necessita. Sabe aquilo que você está procurando em muitas fontes? Eu não vou citar porque você sabe e você não está procurando na fonte verdadeira, que é Deus, eu quero te encorajar a pelo menos experimentar, pelo tempo que Ele vai te convidar a começar a ministrar no seu coração aquilo que Ele deseja. Experimente estar na presença dEle e ouvir a voz dEle, para que você possa, em nome de Jesus, receber aquilo que você espera para esse tempo. Em nome de Jesus. Jesus. Cris, eu quero pedir para que você faça uma oração para terminar sobre as mulheres, sobre esse tempo, sobre esse lugar. Em Amém. nome de Em Jesus. nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por essa Amém, oportunidade Jesus. de podermos falar das Aleluias. nossas verdades, Pai. Aqui foram divididas Verdade, Pai. verdades do nosso coração, daquilo que conseguimos e daquilo que também Verdade, nós não Deus. conseguimos. E eu quero te agradecer por Jesus, esta Pai. oportunidade, Senhor, do Teu Espírito Santo se Espírito manifestar Santo. neste lugar. E eu quero pedir, Senhor, para cada pessoa que está vendo neste momento e para aquelas que ainda vão assistir, meu Pai, Amém. que em nome de Jesus o Senhor possa Em encontrar, nome de Deus, Jesus. que o Senhor possa ir na divisão do espírito e da alma e encontrar um lugar neste coração, Em nessa nome de pessoa Jesus. que tenha um coração Jesus. vulnerável, Sim, rendido Deus. a Ti. Sim, Pai, Pai. pode ser que Sim, tenham Deus. mulheres aqui que não tenham um esposo, que não tenham um Oh, marido, Jesus. mas que elas precisam aprender a se submeter a Ti, a se render a Ti. Verdade, E Pai. que comece esse trabalhar no coração delas, para que quando o amado delas chegarem, elas Verdade. estejam, Senhor, entendendo o valor da submissão, o Verdade. poder da submissão, a alegria que é se submeter. Verdade. E para aquelas, Senhor, que estão enfrentando dificuldades, papai, no casamento, no relacionamento, que elas possam encontrar este lugar em Ti, Senhor, de se Em nome de submeter a Jesus. Ti também, de entender o papel dela, o real papel dela, que as vozes malditas e pensamentos distorcidos, Senhor, que as Em impedem de nome se de Jesus. entregar completamente a Ti, venha cair por terra, Em nome Pai. de Jesus. E que elas possam ter, Senhor, ali um ouvido sensível à voz do Espírito Em Santo que nome já de está dentro Jesus. delas, Pai. Jesus. Que em nome de Jesus, Senhor, Em nome de Jesus. cada palavra dividida aqui, papai amado, possa alcançar e gerar Amém, Deus. cura, Senhor. Gerar Jesus. cura, Senhor, para aquelas que estão debaixo de um relacionamento, papai querido, tóxico, Sim. Pai, vulnerável, Pai. Que em nome Aleluia. de Jesus, que o Senhor Jesus. encoraja a buscar a justiça, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor a encoraja a buscar a Amém. justiça do homem que o Senhor deixou aqui na terra, Sim, Pai. Deus. Porque o Senhor não criou nem homem e nem mulher. A tua palavra diz que nem grego, papai amado, nem judeu, nem homem nem Sim. mulher. Amém. Todos nós somos um em Cristo Jesus. Em nome de O Senhor Jesus. não nos trata com diferença, Pai. Então eu Sim. te peço que o Senhor encontre, Senhor, o Em nome de coração dessa Jesus. mulher que está sendo humilhado, Sim, papai. Deus. E que ela possa encontrar a coragem em Ti, Senhor, para buscar Sim, ajuda. Deus. E que o Senhor envie líderes, pessoas, autoridades respeitosas, autoridades e líderes, Jesus. lideranças saudáveis para Sim, Deus. ajudá-las, Pai. Dê a elas, Em papai. nome Dê de a elas, Senhor, o Jesus. discernimento. Fale com elas, papai amado, Em através nome da de tua palavra. Jesus. Encontre elas, papai. Que elas se sintam abraçadas, Sim, Deus. amadas Jesus. por ti, pai. Que elas possam viver esse Sim, lugar Deus. de submissão, em amor, em Sim, respeito, Deus. assim como o Senhor nos trata, papai. Sim, E que, em Deus. nome de Jesus, qualquer
memória, qualquer trauma Sim, maldito que as Deus. impeçam, Senhor, Em de nome conhecer de a verdadeira Jesus. submissão, Senhor. Venha cair por terra, seja curado, sarado, Pai. Em Nós te nome de Em agradecemos, nome Jesus. de Senhor, por este tempo. Jesus. Te louvamos, te agradecemos por este tempo, Sim, papai, Deus. e que possamos Em continuar, nome de papai, e que Jesus. outras mulheres também venham ser saradas, Verdade. curadas e Em continuar nome de multiplicando, Em Jesus. Deus, nome de aquilo que o Jesus. Senhor tem feito e aquilo que o Senhor ainda Em quer fazer. nome de Nós te Jesus. louvamos Em e nome de agradecemos por tudo, Jesus. Pai, em nome de Jesus. Em Amém. nome de Amém. Jesus. Obrigada, Senhor. Amém. Obrigada, Agatha, Obrigada. pelo seu sim, pelo seu coração disponível em derramar nesse lugar. Cris, obrigada pela sua Obrigada, Lu. disponibilidade. Obrigada. Obrigada. Que honra ter vocês nessa mesa. Obrigada a vocês que participou desse momento. Obrigada. Se você gostou, compartilhe. Envie para quantas mulheres você achar que deva ser enviado. Vamos juntas falar do que Jesus tem feito nas nossas vidas. Você também vá falar de Jesus, daquilo que ele fez na sua vida. Vá fazer aquilo que ele deseja que você faça para que o nome dele seja proclamado e que Amém. corações aceitem nosso Jesus Em como nome de Salvador. Jesus. Um beijo e até a próxima.